família Treme Terra passa a existir desde 2008, um ano depois da minha primeira iniciação na quimbanda. Essa iniciação foi feita pela mãe Rosinha, né, a saudosa mãe Rosinha, que tinha um terreiro na Pequena África, no Rio de Janeiro, né, que era mãe também de um dos meus iniciadores, Tata Mário Bola, que tinha um terreiro no bairro do Jabur, no Rio de Janeiro, né, e lá eu aprendi muita coisa sobre a quimbanda sem esse viés que a gente vê hoje em dia de algo voltado a demônios, voltado a um culto miscigenado com cultura europeia, e sim um culto raiz, né, voltado para as práticas banto-indígenas. Né? Então, né, em 2008, a família Treme Terra passa a existir com a autorização da mãe Rosinha, que infelizmente faleceu em 2013. Né? Ela era uma senhora maravilhosa, né, que tinha toda uma trajetória voltada com seus mais antigos, né, e que ensinou muita coisa pra gente. Desde o falecimento de mãe Rosinha em 2013, eu decidi que não faria iniciações com tanta facilidade. Afinal de contas, ela sempre foi muito criteriosa, e iniciar uma pessoa dentro da família Treme Terra é honrar a memória de mãe Rosinha. E se é para honrar a memória de mãe Rosinha, que sejam pessoas de qualidade dentro da nossa família. Continuei frequentando o terreiro de Tata Mário Bola, né, até então somente no candomblé dele, na Umbanda Molocô. Mas mesmo assim, Tata Mário Bola cuidou muito bem do meu ori, eu continuei fazendo parte da casa dele dentro da Umbanda Molocô, por exemplo. Né, e com o passar do tempo, com mais afinidade, eu passei a fazer parte da família de quimbanda dele também, né, a Quimbanda Mangueira. Porém, em 2019, Tata Mário Bola vem a falecer e a nossa família, né, deixa de existir porque a pessoa que deveria ter assumido a frente da família decidiu que não ia tocar mais para frente a família de quimbanda. Então, a partir daí, a gente decidiu que cada pessoa iniciada ia seguir seu rumo, fazendo sua família ou simplesmente deixando a sua prática para algo mais caseiro, algo mais particular. Até então eu tinha decidido que a minha família de quimbanda, a família Treme Terra, seria muito restrita e que para eu poder iniciar as pessoas teria que ter uma confiança muito grande. Com o passar do tempo eu iniciei poucas pessoas e essas pessoas estão comigo até hoje, e ainda assim eu tinha muito receio de ser confundido com essas pessoas que estão aí no mercado, com esses charlatões, com esse tipo de gente que tenta vender um culto trevoso por ser lucrativo. Porém, a gente que é de quimbanda entende que quando você tem uma família que está por trás de você, você tem um lastro, né? E como a nossa família deixou de existir, a família Rosa de Fogo e a família Mangueira, por consequência da pessoa que tem que assumir, não querer assumir mais a família, né? A gente ficou sem esse lastro espiritual, que seria uma egrégora formada por todos aqueles que vieram antes, né? Afinal de contas, a gente entende que os nossos espíritos, aqueles que estão conosco dentro da quimbanda, seja ele um Exu, uma pombagira, um caboclo, preto velho, etc., né, eles são suficientes para a gente poder viver. Porém, a gente sabe que quando a gente tem uma família, um lastro familiar, a gente não tem somente os nossos por nós, mas temos o do nosso iniciador, o do iniciador do nosso iniciador e de todo mundo que eles iniciaram também dentro dessa força, dessa egrégora, ajudando o nosso trabalho. E isso era algo que me incomodava. Eu pensava que se eu vou continuar tocando a minha família, mesmo com poucas pessoas, eu gostaria de ter um lastro. E em uma oportunidade, uma conversa com o Babá Mário Filho, em Gangamalê, né, onde ele é o chefe da família mais antiga de quimbanda do Brasil, né, a família Quilombe, e a gente chegou num acordo onde eu poderia me iniciar dentro da família dele. Então hoje eu sou iniciado pela família Quilombe. Não inicio pessoas na família Quilombe, somente na família Treme Terra, mas a segurança de ter um lastro espiritual, uma egrégora por trás, é muito importante para toda a segurança que a gente tem no nosso terreiro, toda a segurança que a gente tem nas nossas práticas. Dentro da família Quilombe, ainda ali dentro de todo o processo iniciático, eu acabei tendo muitas conversas, tanto com o seu Treme Terra, quanto com as pessoas da própria família, onde eles me alertaram que o fato de eu não iniciar muitas pessoas, de eu não trabalhar com outras pessoas de fora, fazia com que minha família fosse tão reduzida que em algum momento ela iria sumir. E isso, obviamente, sumiria a memória de mãe Rosinha, a memória de Tata Mário Bola, né? E eu não honraria essas pessoas que vieram antes. Então é por isso que hoje a nossa família está se abrindo novamente para novos membros, né? A gente esperou esse processo da quimbanda que estava muito em alta, com muitas pessoas, que saturou o mercado, realmente acontecer essa saturação para que a gente pudesse de fato nadar contra essa maré, que é um monte de golpista, um monte de gente que está mais interessada em vender assentamento, em vender uma falsidade, né? E aí sim a gente colocar as caras e fazer a família vir a funcionar.
Uma das minhas maiores cobranças dentro da família é justamente que cada membro da família produza alguma coisa, produza algum tipo de material que sirva academicamente para outras pessoas, que sirva de documento para outras pessoas que não fazem parte da família, como relatos, como tipos de rituais que foram experimentados por eles e deram certo, e etc. E também a gente deixa muito claro que a gente tem respeito com todas as vidas sagradas dentro da nossa prática, não somente as nossas vidas, as vidas dos membros da família, mas também as vidas dos animais que são imolados. Então a gente não se vê como um açougue, né, um comércio que fica cortando um bicho para poder fazer vídeo e lucrar em cima disso. O que a gente faz é ter um respeito muito grande por todos os animais, né, onde todos eles são tratados de forma extremamente respeitosa e que a gente entende que ali é uma vida sagrada onde merece todo o respeito e não ser tratado como simplesmente um produto para vídeo na internet. Além disso, a nossa união vai muito além da parte prática da Quimbanda. A gente também tem uma união social, onde todos nós estamos sempre um pelo outro, né? Esse é um dos maiores objetivos da família Treme Terra. A família Treme Terra olha para os membros como irmãos de verdade e a gente se ajuda em tudo aquilo que a gente pode. Como a gente tem muitos membros que não fazem parte da cidade sede da família Treme Terra, aqui em Guaratinguetá, a gente acaba tendo muitas aulas online para os membros da família Treme Terra, né? E um encontro mensal e um encontro anual também. O encontro mensal não é obrigatório, afinal de contas temos iniciados no Acre, em Sergipe, em Manaus, em vários outros lugares do Brasil, então não teria condições de eles estarem vindo todos os meses, né? Mas a gente tem um encontro online de 15 dias para poder conversar, trabalhar os fundamentos e tudo mais. E também, né, a gente tem um encontro anual onde todos se reúnem para poder fazer rituais específicos dentro da própria família. Obviamente, iniciações são feitas somente presenciais, a gente não faz nenhum tipo de iniciação à distância. Precisa-se passar por uma entrevista comigo e com outros tatas da família para poder ver se tem condições de fazer parte ou não da nossa família e também ler o manifesto da nossa família, né? O manifesto é somente entrar em contato com a gente, que a gente envia o manifesto para ler a nossa filosofia, entender de onde a gente vem, qual é o nosso objetivo e aí a partir daquele momento se manifestar interesse, aí sim a gente parte para a entrevista e para um jogo oracular que não é cobrado, para poder saber se a pessoa pode estar dentro da família ou não. A gente entende que Quimbanda é culto de morto, não é culto somente de Exu e Pombagira. Então, dentro da nossa família, todos os espíritos que querem se manifestar dentro da Quimbanda, com o viés da Quimbanda, vão se manifestar. Então, a gente vai ter caboclos quimbandeiros, pretos velhos quimbandeiros e outros espíritos, inclusive espíritos ancestrais da própria pessoa, né? Os antepassados da própria pessoa acabam se manifestando também. Não é algo tão comum, mas acaba acontecendo. Mas a gente tem muitas práticas voltadas para o culto afro-indígena, né? E quando a gente fala isso, a gente precisa lembrar que essas práticas são todas muito bem fundamentadas, são baseadas em pautas históricas, em pautas antropológicas, não somente em crença ou tentando dizer para os iniciados que é assim porque é assim. Isso não acontece na nossa família, a gente tem fundamento. Aqui também todo iniciado tem a sua autonomia, ninguém fica dependente de algum tata da família ou do inganga da família, ninguém é dependente de ninguém da família. Aqui a gente dá autonomia para a pessoa se cuidar sozinha, não existe nenhum tipo de mensalidade ou qualquer tipo de cobrança após uma iniciação. Então, o nosso objetivo, de fato, não é enriquecer em cima de iniciação, vender assentamento ou qualquer coisa, até porque os assentamentos, tudo isso são levados pela pessoa para ela cuidar em casa, né? Então, o nosso trabalho aqui é de fato de construção e resgate de uma quimbanda de verdade e não uma quimbanda feita para comércio, para poder vender qualquer tipo de coisa. Aqui a gente está de fato buscando honrar a memória de pessoas que vieram antes, como Mãe Rosinha, Tata Mário Bola, que tiveram uma vida muito importante para o meio e não foram reconhecidos justamente por terem sido engolidos por um monte de charlatão, de gente mau caráter que se apropriou do que eles faziam.